Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um culto aqui no nosso canal no YouTube, nossa igreja online. Aqui eu venho trazer uma mensagem resumida, mas uma mensagem que vai abençoar muito a sua vida, o seu coração, vai trazer um entendimento para você. Eu quero conversar com você hoje sobre a importância de se ter o Espírito Santo em nossas vidas. Já quero começar direto falando sobre a importância de ter o Espírito Santo em nossas vidas. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que o Pai criou, Jesus morreu e ressuscitou para salvar, agora o Espírito Santo está sobre a terra regenerando, trabalhando no caráter da igreja, dos membros do corpo de Cristo. Quando eu falo no caráter da igreja, é pessoal, é corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. O Espírito Santo está trabalhando nessas pessoas para que um dia elas possam voltar para Deus. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. E aí eu preciso conversar com você, porque nós vivemos bom tempo sem entender muito sobre o Espírito Santo. Ouvimos falar do Pai e ouvimos falar do Filho. Ouvimos falar de fé e ouvimos falar de curas, de milagres, de multiplicação. Ouvimos falar de tantas maravilhas. Mas muito pouco ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Muitas coisas que eu aprendi sobre o Espírito Santo, eu aprendi no primeiro seminário que eu fiz. Lá em 1989, mais ou menos assim. E aí, eu lembro até que tinha uma professora que ela falava muito da intimidade com o Espírito Santo, de conhecer o Espírito Santo, de viver na presença do Espírito Santo, de orar, de falar em línguas estranhas. Também teve um outro senhor que nos acompanhou, quando ainda jovem na fé, e ele era de muita oração. Então, quando a gente chegava na igreja, não ficava batendo papo, falando coisas aleatórias. Chegasse na igreja, ele já pegava a gente pelo braço assim, ele era forte, pegava assim, chegava por trás assim, pegava a gente pelo braço e já falava assim, vamos ali orar comigo. Aí levava lá para perto do altar, ajoelhava e ficava orando. Irmão Francisco era o nome dele, irmão Francisco. Não deixava a gente tivesse sem fazer nada na igreja, pegar na mão de orar. E ele orava, falava em línguas e tal. Às vezes levava para o monte também, pegava para o monte, vamos para o monte comigo. Aí levava para o monte. Então, eu acabei tendo uma experiência boa com o Espírito Santo. Depois, é claro, a gente passamos uma jornada de 26 anos, aprendendo mais sobre fé, sobre milagres, sobre cura, sobre libertação. Mas sempre mantive esse entendimento da importância de se ter o Espírito Santo conosco. Claro que estudando os livros de T.L. Osborn, por exemplo, T.L. Osborn fala muito sobre cura, milagre, libertação. O ministério dele é mais de cura, milagre e libertação. Já o Kenneth Hagin já é mais o Espírito Santo, já é mais ser guiado pelo Espírito Santo, já é mais falar em língua, já tem uma mensagem mais de doutrina para a igreja. Enfim, e aí eu quero comentar com vocês sobre, trazendo esse resumo de um pouco de cada coisa. Claro que nós temos que orar pela cura, né, das pessoas, orar pela libertação das pessoas, mas também temos que orar para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo e conheçam as habilidades que o Espírito Santo dá. Primeira coisa que eu quero falar com você, Romanos capítulo 8, versículo 16. Se você tiver Bíblia na mão, Romanos 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. Aqui tem uma revelação nesse versículo. Eu falo revelação porque aquela palavra que mexe com a gente. Revelação é aquela palavra que abre os nossos olhos. Revelação é aquela palavra que você lê e diz assim, olha, entendi. Puxa, que bacana. E aqui diz assim, ó. O mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo fala com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus? É simples. Só tem que abrir aqui a Bíblia. Ó. João
capítulo 1, já abri aqui, ó, João capítulo 1, versículo 12. Vai ensinar quem são os filhos de Deus. João capítulo 1 diz assim, ó, vou ler um pouquinho antes, tá? Vou ler o versículo 10. Estava no mundo, isto é, Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu, ou não quis conhecer, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quer dizer, ele veio para salvar o judeu, para o judeu salvar o resto do mundo. Mas eles não aceitaram. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Duas coisas aqui nos caracteriza como filhos de Deus. Primeiro, receber a Jesus Cristo, enviado por Deus como nosso Salvador, e crer nele. Então, o que me faz ser filho de Deus? Quando eu recebo Jesus como o enviado de Deus para tratar da minha salvação, para morrer para salvar minha vida, morrer para salvar a sua vida. Quando você crê que Jesus veio para te salvar e você entrega a sua vida a Ele, crendo na salvação, nesse momento você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus? É quando eu nasço, que as pessoas dizem assim, mas todos nós somos filhos de Deus, né? Todos nós somos filhos de Deus. Não. Todos nós somos criaturas. Todos nós somos criaturas. Filhos é somente aqueles que passaram a crer no Senhor Jesus. Crer como? Crer que o Senhor Jesus veio para representar a nossa salvação, para morrer por nós. Então eu preciso receber Jesus como meu Salvador, dizendo assim, meu Pai, eu entrego a minha vida a Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Eu coloco a minha vida, Senhor, na mão de Jesus como sendo o meu Senhor, o meu Salvador. Entrego a minha vida a Jesus e eu creio que Ele veio e morreu pelos meus pecados. Então eu acredito no Senhor como meu Salvador. Não é o João, não é a Maria, não é o Pedro, não é o Joaquim, não é o pastor X, não é o bispo Cicrano, não é o apóstolo, não. Meu Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Eu sigo a Jesus de Nazaré. Não sigo A ou B, eu sigo a Jesus de Nazaré. Entreguei a Jesus Cristo a minha vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus e crê que Jesus veio morrer pela tua salvação, nesse momento, o Espírito Santo passa a comunicar com o seu espírito que você é filho de Deus. Você sente no coração que você é filho de Deus. Nesse momento, por exemplo, enquanto eu estou falando aqui com milhares de pessoas, eu sei que você, nos mais diversos lugares, você não sabe explicar como entrou no seu coração, mas você tem uma confirmação aí dentro que você é filho de Deus. E você não tinha apego nas coisas de Deus, mas desde que você passou a sentir essa ligação no seu coração de que você é filho de Deus, você passou a ter um amor, um carinho, um apego muito maior pelas coisas de Deus. Hoje você ama as coisas de Deus, hoje você ama, você fica triste até quando alguém difama, quando alguém escandaliza as coisas de Deus, você até sai de perto, você até desliga, porque você fica triste com isso, porque o Espírito Santo comunica com o seu espírito, ele diz ao seu espírito que você é filho de Deus. Agora preste atenção, se nós somos filhos de Deus, aqui o apóstolo Paulo está colocando assim, logo somos herdeiros, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Eu vou depois explicar mais um pouquinho aqui. Agora, a grande pergunta que muitas pessoas fazem é a seguinte, pastor José Maria, mas eu não falo em línguas estranhas, eu nunca falei em línguas. E aí o pastor X, o pastor Cicrano, ele disse, pastor José Maria, que eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. É aí que está o caso, porque muitos pastores, eles acreditam que você recebe o Espírito Santo quando
você fala em línguas. E eu digo que quando você fala em línguas, você recebeu uma manifestação do Espírito Santo que já está em você. Você não fala em línguas quando o Espírito Santo desce sobre você. Você fala em línguas porque você já tem o Espírito Santo. É claro que nós percebemos no livro de Atos, acontecendo muito rápido, por exemplo, pessoas que pregaram o Evangelho para eles e eles creram e ali imediatamente já falaram em línguas estranhas. Acontece, lá o Paulo chegava num lugar, começava a orar e de repente as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Teve um lugar que o Paulo chegou e falou: vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Eu falei: não, nós só ouvimos falar do batismo de João Batista. Aí Paulo explicou para eles sobre o Espírito Santo, ou seja, porque às vezes é o entendimento que está fechado, porque se eu aceito o Evangelho, é porque o Espírito Santo já está trabalhando em mim, porque é o Espírito Santo que trabalha em mim para aceitar o Evangelho. Agora, o mais interessante de tudo isso é pegar o texto de João, capítulo 20, versículo 19, que fala assim, João capítulo 20, versículo 19, diz assim: no primeiro domingo após a ressurreição de Jesus, final da tarde do domingo da ressurreição, chegada a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, João 20, 19, chegada a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos, mostrou-lhe o lado. E os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Então Jesus disse novamente: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Naquele dia ali, logo quando Jesus ressuscita, final da tarde de domingo, Jesus assopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. E a partir daquele momento ali, os discípulos receberam o Espírito Santo. Aí Jesus falou: agora vocês vão para Jerusalém, fica lá aguardando, e aí a promessa de meu Pai. Qual era a promessa do Pai? A manifestação do Espírito Santo. E foi exatamente o que aconteceu, que estava escrito no livro de Joel, se aconteceu lá no livro de Atos, capítulo 2. Quer dizer, os discípulos recebem o Espírito Santo e só depois de algum tempo que houve, então, a manifestação do Espírito Santo sobre eles. Quando aquelas línguas repartidas como de fogo desceu sobre eles, na verdade, eram as línguas que estavam descendo sobre eles. O Espírito Santo já estava com eles. Tá? Então, veja bem, é o Espírito Santo que nos leva a crer em Deus, é o Espírito Santo que nos faz amar as coisas de Deus, é o Espírito Santo que nos leva a viver para Deus. Olha para você ver como seria difícil se você recebesse o Espírito Santo por meio da minha ou de qualquer outra oração. Imagina comigo aqui uma cena, para pensar que já aconteceu. O pastor na igreja chama todo mundo à frente, assim: irmãos, você já ouviu isso? Quem quer receber o Espírito Santo vem aqui na frente. Aí todo mundo vai para frente para receber o Espírito Santo. Aí fala: chega mais, encosta aqui no altar. Aí o pessoal chega. Aí ele fala: fecha os olhos, toca uma música, canta uma canção, faz uma oração. Aí fala em línguas agora. Aí vamos dizer que alguns falaram, outros não. Aí depois ele termina a oração e fala: aí, quem falou em línguas? Quem recebeu o Espírito Santo? Aí algumas pessoas: eu falei em línguas, pastor. Ah, tá. Então vocês falaram, vocês outros aí. Então vocês que falaram, pode voltar para o seu lugar. Agora vocês que não falaram é o seguinte, examina a tua vida, vê se não tem nada errado com você. O Espírito Santo está aqui. Vocês não receberam, não sei por quê. Mas a presença do Espírito Santo não vem porque alguém está fazendo isso. E pior que às vezes, aquelas pessoas que estão ali, está faltando até entendimento para elas, porque elas já têm o Espírito Santo. O que elas precisam é melhorar a sua atividade oratória de oração. Elas precisam melhorar a sua comunicação orando. Ela precisa melhorar a sua comunicação em oração para elas poderem falar em línguas. Então, trazendo aqui para você,
E aí a pergunta surge, uma segunda pergunta, pastor, então, nossa, pastor, entendi. Então você tem o Espírito Santo? Amém. Mas nunca falei em línguas, pastor. Sim, mas você tem o Espírito Santo. E aí a pergunta é, se você nunca falar em línguas, você vai para o céu? Claro que vai. Você é salvo? Sim. O fato de você ter o Espírito Santo é a prova de que você é salvo. Que você é salvo. Tá? Então, mesmo que você não falar em línguas, você vai ser salva, porque o Espírito Santo está em você. Falar em línguas, ter visões, dons, são manifestações do Espírito Santo nas nossas vidas, tá bom? Que é dado a cada um, segundo Paulo, os dons são dados a cada um para o que for útil. Então, eu quero que você entenda que, independente da oração do fulano, porque aí o fulano se coloca numa posição como se fosse ele que ministrasse o Espírito Santo. Eu vou pedir e vocês vão ser batizados, mas quem ele manda no Espírito Santo? Não, meus filhos, não, meus irmãos. O Espírito Santo vem quando o seu coração é entregue ao Senhor Jesus. Se você entregou seu coração ao Senhor Jesus, se você ama o Senhor Jesus, se você teme a Deus e se você tem vontade de servir a Deus. E mais 3 coisas só que eu vou falar. Se você acredita no juízo final, você acredita que vai ter o juízo final, e se você acredita que um dia você vai ter a vida eterna, você acredita na vida eterna, você acredita que você, mesmo sendo um pecador, Jesus morreu para te justificar, para garantir, para lhe dar o direito de vida eterna, de salvação? Eu acredito, pastor. Então isso aconteceu por causa do Espírito Santo que está em você. Tá bom? Então a semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre o Espírito Santo. Não sei se deu para entender até aqui, mas acredito que várias pessoas já respiram mais aliviados agora, porque alguém falou que você não tinha o Espírito Santo, porque você não tem. Disseram que você não tinha, você foi na frente, não falou em línguas. E hoje tem gente que até blasfema das línguas, né? Eu vou falar sobre a blasfêmia com o Espírito Santo aqui também. Mas é triste que tem pessoas hoje que usam as línguas estranhas como se elas fossem para ser divulgada publicamente, como se as línguas fossem uma comunicação com as pessoas. Não, gente, a língua estranha não é para você exibir língua estranha, não é para você sair por aí falando língua estranha na internet para todo mundo ver que você... Não, língua estranha é uma comunicação sua com Deus, é um particular seu com Deus, é um particular seu com Deus, é uma forma que você tem de falar com Deus, uma língua que o Espírito Santo lhe dá, como se você soubesse falar vários idiomas e você escolhe, não, vou orar agora em francês. Você tem uma forma em francês para falar com Deus. As línguas estranhas é uma forma que você tem para falar com Deus. Não para se exibir, não para usar a língua estranha para se promover, como alguns fazem, infelizmente. Tá bom? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço, muito obrigado por esse esclarecimento. Eu sei que muitas pessoas depois irão agradecer, porque o Espírito Santo, ele precisa ser honrado, valorizado, glorificado, exaltado. E eu estou feliz de estar aqui mais uma vez, contente por essas pessoas estarem juntas conosco na mesma fé, no mesmo Espírito. E eu venho, Pai, colocá-las diante do Senhor. E te peço, Deus, ajude a cada uma delas agora em nome de Jesus. Abençoe a cada uma dessas pessoas. Pai, nos ensina mais sobre o Espírito Santo, por favor. Espírito Santo, nos ajuda a te conhecer melhor e nos ajuda a conhecer a Jesus. Porque muita gente está conhecendo o homem, estão se decepcionando cada dia, perdendo a fé e se tornando escravos do inimigo. Nós queremos conhecer o Senhor, Espírito Santo. Conhecer Jesus através do Senhor. Então, muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Então, termina aqui. Eu volto semana que vem, tá? Aliás, quarta-feira tem de novo nosso culto da família. Sexta-feira tem também nosso culto de libertação. Domingo eu volto falando novamente sobre o Espírito Santo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Se foi de valia para você essa mensagem, apesar de curta, eu gostaria que você, antes de sair, deixasse um amém, deixasse um joia, deixasse um like lá, que não diz, né, para dizer gostei, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Eu volto
com todos vocês. Um grande abraço em Cristo e até o nosso próximo encontro.